Olá a todos, para quem não me conhece, meu nome é Alisson e a gente vai falar sobre um assunto muito importante para todos da área da saúde, que é a gasometria arterial. Muitas pessoas têm dificuldade com a gasometria, mas isso é comum, é um assunto muito abstrato. Então, o meu intuito com esse vídeo é te mostrar de forma rápida e didática que ela não é um bicho de sete cabeças. Então fique comigo que eu vou te ajudar a entender. Nada mais justo é a gente começar essa aula entendendo o que é a gasometria. E a gasometria arterial nada mais é do que a análise tanto da troca gasosa quanto do equilíbrio ácido-básico a partir de uma amostra de sangue arterial, que normalmente é coletada da artéria radial. Para o nosso corpo funcionar da forma correta, é necessário que o nosso pH esteja sempre equilibrado. Mas para a gente entender isso melhor, é importante a gente conhecer a gasometria em si. A gasometria, de forma mais didática, ela é resumida em 5 itens: o pH, o CO2, o O2, o HCO3 e o base excess. E para cada item da gasometria, nós temos valores de referência, de normalidade. Por exemplo, o pH, o valor de normalidade dele é de 7,35 a 7,45. E quando algum item desse está com um valor fora da zona de normalidade, nós temos um distúrbio, que pode ser respiratório ou metabólico. E o que vamos analisar de forma mais didática na gasometria é o pH, o PCO2, que é o dióxido de carbono, e o HCO3, que é o bicarbonato. Com ela a gente consegue distinguir se é um distúrbio respiratório, metabólico, misto ou se tem um distúrbio compensado. E o primeiro distúrbio a ser avaliado é o distúrbio referente ao pH. Nessa imagem a gente consegue observar que um pH abaixo de 7,35 nós damos o nome de acidose e um pH acima de 7,45 nós damos o nome de alcalose. Além disso, é possível observar que um pH menor que 6,8 ou maior que 8 ele é incompatível com a vida. Por isso é tão importante avaliar nossa gasometria no dia a dia. E os dois componentes que vão manter esse pH dentro da zona de normalidade é o dióxido de carbono e o bicarbonato. Desse modo, a gente consegue entender o conceito de equilíbrio ácido-básico. E alteração no componente básico, que é o bicarbonato, ou no componente ácido, que é o dióxido de carbono, levará consequência direta ao pH. E para você conseguir entender como esses dois componentes agem sobre o pH, nós vamos olhar a próxima imagem. E nessa imagem aqui a gente consegue entender como que o pH vai se comportar de acordo com um desequilíbrio tanto do bicarbonato, que é o HCO3, quanto do dióxido de carbono, que é o PCO2. E nessa imagem a gente consegue observar como cada componente ácido e básico, ou seja, o dióxido de carbono ou o bicarbonato, ele vai interferir no nosso pH. Então eu peço que você preste bastante atenção para não se confundir depois. E o primeiro distúrbio que a gente vai estudar é o distúrbio metabólico do bicarbonato. E quando nós temos uma alteração no bicarbonato, sempre o pH vai caminhar para o lado dessa alteração. Ou seja, se eu tenho uma redução da quantidade de bicarbonato, o meu pH também vai descer. E se eu tenho um aumento na quantidade de bicarbonato, o meu pH vai subir. Consegue observar na tabela? Tanto a acidose metabólica quanto à alcalose metabólica, o pH e o bicarbonato eles caminham juntos. Então, na acidose metabólica, se eu tenho uma redução da quantidade de bicarbonato, meu pH também vai ser reduzido. Já na alcalose respiratória, se eu tenho uma quantidade aumentada de bicarbonato, o meu pH também vai continuar subindo. E essa alteração acontece porque meu bicarbonato é básico. Se eu tenho uma quantidade aumentada de base, logicamente, o meu pH também vai ficar básico. E a mesma coisa acontece ao contrário. Se eu tenho uma quantidade reduzida de base, o meu pH vai ficar menos básico, ou seja, mais ácido. Já nos distúrbios respiratórios, a minha quantidade de dióxido de carbono, o PCO2, ele é inversamente proporcional ao pH. E o motivo disso é porque o PCO2, o dióxido de carbono, ele é um componente ácido. Então, quanto mais ácido eu tenho no meu sangue arterial, mais ácido vai ficar o meu pH. E é nessa parte que nós temos um pouco de dificuldade, porque a gente acaba pensando mais nessas setas. Se eu tenho um componente aumentado, meu pH vai reduzir. Se eu tenho bicarbonato reduzido, meu pH também reduz. Não pensa assim, não. Uma dica que eu dou, pensa na acidez do pH.
Então, para o meu pH estar ácido, eu tenho duas alternativas. Ou eu tenho uma quantidade baixa de componente básico, ou seja, pouco bicarbonato, ou eu tenho muito componente ácido, que é o CO2. E veja só, dessa forma a gente consegue compreender as principais alterações na gasometria arterial. Agora a gente vai entrar para uma parte que é mais fácil, que são os distúrbios mistos e o distúrbio que está compensado. E nos distúrbios mistos, nós temos o pH sendo desajustado tanto pela parte respiratória quanto pela parte metabólica. A gente vê na figura que em uma acidose mista a gente tem tanto o aumento do PCO2 quanto a redução do bicarbonato. E na alcalose mista a gente tem o aumento do bicarbonato e a redução do PCO2. Dessa forma, tanto na acidose mista quanto na alcalose mista, a parte respiratória e a parte metabólica vai contribuir para o desajuste do pH. E essas alterações mistas, elas são muito mais comuns em paciente que está sedado e em ventilação mecânica. Sempre que a gente tiver um desajuste do pH, seja por parte respiratória ou metabólica, a parte contrária vai tentar compensar. Então, por exemplo, eu tenho um distúrbio metabólico que está me levando à acidose. Quem vai tentar controlar esse meu pH de novo vai ser a parte respiratória. E a mesma coisa acontece quando eu tenho o contrário. Quando eu tenho um distúrbio respiratório, quem vai controlar é a parte metabólica. A grande diferença é que quando esse paciente está sedado, bem sedado e controlado na ventilação mecânica, não se tem esse ajuste automático da parte respiratória. E já aproveitando que a gente falou sobre essa questão de compensação, que não existe na acidose mista, a gente volta para esse nosso quadro de equilíbrio ácido-básico e a gente vai entrar em um novo conceito, que é uma gasometria compensada. Então, vamos, por exemplo, pegar essa acidose metabólica aqui, ó. Eu tenho um pH reduzido em decorrência da minha baixa quantidade de bicarbonato. O natural é que a minha parte respiratória, ou seja, o PCO2 aqui, ele começa a reduzir também, no intuito de levar o meu pH para cima. E quando que eu falo que eu estou com a gasometria compensada? Quando o meu pH ele já está na zona de normalidade, dentro dos valores de referência. Aí eu consigo falar que essa aí é uma gasometria compensada. E quando a gente pensa na parte respiratória, acontece a mesma coisa. Eu tenho uma acidose respiratória, ou seja, um pH reduzido por conta de uma alta quantidade de CO2, os meus rins vão começar a produzir bicarbonato a mais para tentar elevar o meu pH. Quando eu consigo falar que eu tenho uma acidose respiratória compensada? Quando o meu pH estiver dentro da zona de normalidade. E uma questão importante é que sempre a minha compensação metabólica ela vai ser muito mais lenta. Então, se eu tenho um distúrbio respiratório que eu preciso compensar com a parte metabólica, é um processo muito mais demorado. Eu tenho que ou o meu rim reter bicarbonato ou excretar. Então, essa compensação metabólica ela é muito mais lenta do que a parte respiratória. E agora, pessoal, para terminar, a gente vai voltar para aquele slide de valores da gasometria. A gente vai deixá-la aqui do ladinho e a gente vai observar algumas gasometrias e a gente vai procurar alterações nela. E agora que a gente conseguiu passar por todos os conceitos, explicar um pouquinho sobre esses distúrbios que existem, a gente vai avaliar algumas gasometrias e a gente vai procurar alterações nela. Então, eu tenho essa gasometria aqui, onde eu tenho um pH de 7,3, normal de 7,35 a 7,45. Então, eu tenho certeza aqui que é um pH ácido. Então, esse paciente já está em uma acidose. E agora, mas será que essa acidose é respiratória ou metabólica? Então, quando a gente olha a parte respiratória, o PCO2 aqui, ó, a gente percebe que ele está com um PCO2 de 40. Também está dentro da normalidade. O normal de 35 a 45. E quando eu vou ver o bicarbonato, eu percebo que está em 17, o normal de 22 a 26. Então eu consigo confirmar que esse paciente aqui ele está numa acidose metabólica. E agora a gente vai avaliar mais uma gasometria. Então a gente tem
essa gasometria aqui, um pH de 7,53. A gente tem certeza que esse paciente está numa alcalose. E a gente vai procurar agora para ver se esse distúrbio é respiratório ou metabólico. A gente olha o PCO2 aqui, ó, em 36, dentro do normal, né? E a gente vai olhar o metabólico, de 30, está aumentado. Então, isso aqui é uma alcalose metabólica. Mas uma curiosidade dessa gasometria é que provavelmente esse paciente aqui ele está sedado e em ventilação mecânica. Isso porque não está tendo compensação nenhuma da parte respiratória. Lembra que sempre que a gente tiver um distúrbio, a outra parte vai sempre tentar compensar? E nesse caso aqui não houve compensação nenhuma da parte respiratória. Agora a gente tem essa aqui. Os valores são esses aqui em amarelo. Então a gente tem um pH de 7,4. Tá ótimo, né? Não tá com acidose nem alcalose. Mas será que ela é compensada? Vamos olhar. PCO2, ó, de 40. Também tá normal. E o meu bicarbonato de 25. Lembra de 22 a 26? Também tá normal. Então essa aqui é uma gasometria que tá ótima, tá normal. E na próxima gasometria tem uma questão interessante que vale a pena a gente discutir. Olha só. Eu tenho um pH de 7,5, ou seja, é uma alcalose. E a gente vai procurar para saber se é respiratória ou metabólica. Olhei o bicarbonato aqui, 34, está aumentado. Então, parece realmente ser metabólico. E o meu PCO2, ó, de 45, está aumentado também. Ou seja, é uma alcalose metabólica com uma tentativa de compensação respiratória. Lembra que o meu PCO2 alto vai reduzir o meu pH. Então, nesse caso, esse paciente ele começou a reter um pouco mais de CO2, hipoventilar, fazer um volume corrente menor, para tentar compensar esse pH. Então, isso aqui é um caso bem claro, bem claro. A gente consegue perceber que quando a gente tem um distúrbio, seja metabólico ou respiratório, o outro lado vai tentar compensar. Nesse caso aqui, é um distúrbio metabólico com uma tentativa de compensação respiratória. Vamos supor agora que esse paciente aqui, ele estivesse com um PCO2, por exemplo, de 55 e o pH dele tivesse 7,43. Seria uma gasometria compensada. É uma gasometria, uma alcalose metabólica compensada. Então, pessoal, a aula foi essa. Eu sei que é um assunto um pouco mais complicada da gente conseguir entender. É por ser um assunto muito abstrato, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade para relacionar as coisas mesmo. Mas o objetivo da aula, ela foi te trazer conceitos, né? Te fazer entender mais ou menos como que funciona esses distúrbios e como que a questão tanto ácida quanto básica, ela pode interferir, que vai interferir diretamente ao pH. Então, espero que tenham gostado e até a próxima.